Nas últimas semanas, a gente acompanhou aquele caso absurdo em Santa Catarina, onde a justiça negou que uma criança de 11 anos, vítima de estupro, pudesse fazer um aborto. Caso que gerou muita polêmica e uma pergunta que muita gente se fez. Em casos como este, há a necessidade de decisão judicial? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especialista em Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Um bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Na sua avaliação, Leonardo, onde você enxerga que aconteceu o erro na condução desse caso? Foi no hospital? Foi na forma como se comportou a juíza do caso? Onde houve erro e quais erros ou qual erro aconteceu nesse caso? Olha, esse caso ele ganhou grande polêmica porque ele é permeado realmente de uma série de situações muito peculiares. Primeiro, nós temos aí a questão da recusa do hospital em fazer esse procedimento, em realizar o abortamento, considerando que já havia sido ultrapassado o período gestacional de 22 semanas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também que nós temos e que merece ser destacado é, de fato, o comportamento da juíza e da promotora naquela audiência, onde evidentemente faziam ali algumas indagações e, pelo que se depreende, inclusive com um certo induzimento em relação à manutenção da gravidez a uma criança que de fato não tem a menor condição de discernir quais são as consequências de se manter ou não aquela gestação ou de eventualmente levar aquela gestação até o final. Então, esses pontos realmente mereceram destaque. E até para já aproveitar aqui a oportunidade e já responder aquela pergunta inicialmente feita, em situações dessa natureza, quando você tem uma gravidez decorrente da prática de um crime de natureza sexual, como o estupro ou o estupro de vulnerável, não é necessária a autorização judicial para que o hospital faça esse procedimento. Porém, o hospital, para fins de garantia, para fins de resguardo, ele então exigiu que tivesse uma autorização judicial pelo fato de já ter ultrapassado aquele período gestacional. Agora, é comum médicos pedirem autorização da justiça apenas para se resguardarem num caso como esse, Leonardo? É comum principalmente quando nós não estamos falando ali numa situação imediata de risco de vida da gestante. Se a gestante estivesse ali em iminente risco de vida, aí, obviamente, se ele se recusasse para depois pegar uma autorização judicial e, eventualmente, nesse intervalo, a gestante viesse a falecer, o médico, inclusive, responderia pelo resultado morte que teria dado causa pela sua não intercessão imediata. Agora, quando não existe essa situação, quando é uma decorrência de uma gravidez fruto de um estupro, fora daquilo que as normas técnicas do Ministério da Saúde estipulam em termos de idade gestacional, aí sim, não só o hospital como também o médico podem pedir essa autorização para fins de resguardo. Porque, veja bem, da mesma forma como a lei não exige a autorização judicial, a lei também não proíbe que o médico a solicite. Então, por essa razão, que nesses cenários, principalmente em decorrência de crimes de natureza sexual, o médico, para fins puramente de resguardo, ele acaba solicitando que se venha ou que se obtenha pelo interessado uma autorização judicial. Leonardo, Fernando? Nesse caso específico da criança de 11 anos, ela tinha 10 anos quando procurou o sistema de saúde, e o sistema de saúde disse, olha, nós temos um normativo que só permite o aborto legal até 20 semanas. Ela estava com 22 semanas e 2 dias, e aí passou por todo esse processo até quase 29 semanas, quando aconteceu efetivamente, quando ela passou a ter o direito assegurado ao aborto legal. No caso, houve um processo de indução, pelo menos é o que a gente depreende a partir do vídeo que circulou daquela audiência,
com a presença da promotora e da juíza. A promotora e a juíza, elas podem responder a algum tipo de procedimento administrativo a partir dessa situação, já que contraria a própria legislação brasileira, o comportamento delas? Pode, inclusive o comportamento, segundo já foi noticiado, os órgãos de correção, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, já estão ali com procedimentos administrativos em andamento para poder avaliar o comportamento de cada uma delas, para saber se de fato o comportamento ficou dentro do limite do razoável ou eventualmente ultrapassou aquele limite. Por quê? É muito importante também que se entenda que um dos requisitos obrigatórios para a realização desse abortamento é o consentimento da gestante ou do seu representante legal, no caso de uma menor, como foi esse episódio especificamente. Então, claro, a juíza tentar entender se de fato o representante legal está de acordo com aquele procedimento e às vezes também, até por uma questão de excesso de zelo, fazer uma pergunta ou outra para a criança. Agora, quando começa a extrapolar, por exemplo, pensar no nome que vai ser dado àquela criança quando nascer, começar a levar para um lado que escapa do cunho puramente jurídico, que é a função desses atores, né, da audiência, quando você tem lá Ministério Público, juiz, advogado, então eles têm que ficar adstrito ao aspecto jurídico da discussão e não levar a discussão para um outro cenário, seja ele social, religioso, filosófico, seja qual for. Talvez aí, por essa razão, é que tenha ocorrido o excesso de argumentação por parte dessas autoridades e que está sendo agora objeto de apuração em procedimento administrativo. A gente vivenciou na semana passada esse episódio envolvendo a criança de 11 anos e aí na noite do último sábado aconteceu um outro episódio envolvendo o estupro, que é a atriz Clara Castanho. Ela foi para as redes sociais e fez um desabafo que após uma violência sexual ela acabou engravidando e aí nesse processo de lidar com o estupro, ela optou por doar o filho para a adoção, sendo que aí envolveu a possibilidade de vazamento dessa informação sigilosa dela enquanto paciente por uma enfermeira, envolvendo inclusive até jornalistas que passaram a lidar com um processo de apuração com um tom de ameaça à própria atriz Clara Castanho. O Corém já determinou a apuração de um eventual crime por parte da enfermeira, mas no caso dos jornalistas, há algum tipo de imputação de crime a ser avaliado nessa situação? Inclusive, houve até uma situação envolvendo a criança de 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro acusou a imprensa de vazar informações sigilosas para prejudicar a criança de 11 anos, transformando ela, inclusive, num homicida. No caso do exercício da imprensa, como é que funciona isso, doutor Leonardo? Não, quando nós temos a violação do sigilo funcional, como o próprio nome desse delito indica, quem tem o compromisso de manter o sigilo é quem teve acesso à informação em razão da sua função. Então, no caso, por exemplo, da enfermeira. Agora, quando nós transportamos esse assunto para a imprensa, o máximo que eventualmente poderia ser ali caracterizado, no meu modo de ver, é coibição de excessos, de uma exposição exagerada, comentários eventualmente que não sejam os mais recomendáveis para uma situação de absoluta vulnerabilidade como essa, e aí, eventualmente, uma ação de reparação de danos. Agora, especificamente na parte criminal, eu não consigo enxergar nesse cenário que nós estamos conversando aqui especificamente, que tenha havido qualquer tipo de conduta típica na esfera do direito penal por parte da imprensa ou de jornalistas que eventualmente divulgaram esse conteúdo, essa matéria. Para a gente encerrar, Leonardo, o que se pode esperar ainda como decorrência desse caso em benefício da menina? Me parece que ela deve estar chegando já a 30 semanas de gestação.
ela, por exemplo, permanece com o direito ao aborto, nesse caso ainda? Olha, nesse caso específico, inclusive pelo que já foi veiculado, o aborto já foi realizado, né? Então, ela já interrompeu a gravidez, portanto, ali já não há mais que se cogitar em perspectiva dessa gravidez ela alcançar aí o seu deslinde. Mas, para todos os efeitos, até para fins de esclarecimento, a nossa legislação penal ela não impõe prazo, ela não impõe período gestacional limite para que essa gravidez decorrente de estupro possa ser interrompida. Aí passa a ser uma análise puramente médica que vai avaliar até que ponto um abortamento em determinada idade gestacional coloca em risco ou não a própria gestante. Aí deixa de ser uma questão jurídica e passa a ser uma questão clínica, uma questão médica para avaliar e, sobretudo, resguardar o direito à vida da gestante. Tá certo. Advogado e especialista em Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, um bom dia e até uma próxima oportunidade. 5h42 na tarde firme.